Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos a alcançar mais vidas através deste tão precioso ensino que é o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 9 da classe de juvenis, a qual vai tratar do tema o sacrifício do Redentor. Eita, glória a Deus! Nós vamos falar a respeito deste sacrifício perfeito de Jesus Cristo de Nazaré, em prol da minha vida e em prol da sua vida. Sacrifício este que foi tão perfeito que ainda hoje, quem entrega a sua vida ao Cordeiro de Deus, ao sacrifício perfeito que Cristo fez na cruz, tem os seus pecados perdoados e acesso às moradas celestiais. Lucas capítulo 23, versículo 46, é o texto principal dessa lição, e vai dizer o seguinte: E chamando Jesus com grande voz, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Este é o momento ápice da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por que Jesus falou isso? Porque o mesmo Cristo, o mesmo Jesus em vida, disse para os discípulos que ninguém toma a sua vida. Ele dá, ele mesmo a dá para depois, para tornar a tomá-la depois. E quando ele faz isso, ele está entregando o seu espírito neste momento, mostrando que ele continua no domínio, mesmo diante da sua morte, mesmo no momento da sua morte. Ele permitiu, ele entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você, meu querido professor. E nessa lição nós estudaremos melhor a respeito deste tão grandioso sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. A introdução dessa lição vai dizer o seguinte: o sacrifício no Calvário foi o ponto alto da história da humanidade. O nascer da salvação, relevante como o amor e único como a vida. Era o fim da estrada do Redentor e o começo da nossa como filhos de Deus. Jesus não tinha essa responsabilidade. Poderia ter sido da cruz. E por que não fez? Como disse o Fyodor na sua obra Os Irmãos Karamazov, porque ele amava o homem mais que a si mesmo. Jesus, o Cristo, amava você, meu querido professor, meu querido aluno, mais do que ele mesmo. Ele sabia do seu projeto, do seu plano de salvação. O nosso Deus planejou, o Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Cristo, Jesus Cristo, executou este plano de salvação, e essa execução só deu por causa do segundo grande mandamento, a qual ele mesmo falou, que é amar o próximo como a si mesmo. Jesus deu o exemplo para cada um de nós na cruz do Calvário. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Lucas, versículo 22, 14 até o 22. Verso 14 até o 22. Eu aconselho os irmãos a fazer essa leitura com os alunos, para que eles possam então aprender mais, fazer uma ligação dos pontos que serão apresentados aqui com o texto lido aí na classe
dos juvenis, né? Uma leitura completa aí deste texto na classe dos juvenis. Eu tenho certeza que será bênção para todos aqueles que estarão presentes neste dia. Ponto número 1 da nossa lição. A última noite do Redentor. As últimas instruções é o subtópico 1. Jesus, na última reunião com seus discípulos, antes de morrer, estabeleceu a ceia e falou sobre muitas coisas. Ele sabia o que iria acontecer, por isso preparou-os. Na última ceia, a qual Jesus celebrou com os seus discípulos, ele dedicou este momento para instruí-los, para ensiná-los, porque ele sabia que este era um dos seus grandes mandamentos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar, anunciar. E este pregar e anunciar é também uma maneira de ensinar. Ele ensinou como celebrar a Santa Ceia e ele deu o exemplo desta celebração, porque fazia parte do mandamento do Senhor, que todos em comunhão se unissem para celebrar a ceia do nosso Senhor. Ponto número 2 vai dizer, as últimas emoções, a comunhão com o Pai, conforme Lucas 22, 39 a 46. Na noite da traição, Jesus entrou no jardim do Getsêmani. Por 3 vezes, Jesus pediu ao Pai para que, se possível, passasse este cálice, sem que o bebesse. A dor era intensa, não por causa dos flagelos romanos, dos cravos, dos espinhos ou da cruz. Na verdade, ele orava e pedia forças para o Pai para ir até o fim no cumprimento de sua missão. Não foram os cravos, grave isso, meu querido aluno, meu querido professor, não foi as dores, não foi a coroa de espinho na cabeça de Jesus, não foi as chicotadas que ele levou, que trouxe mais dor para ele, mas foi o exato momento em que ele, sentiu as dores, a angústia lá no Getsêmani. A palavra do Senhor vai nos dizer que a sua angústia era tão grande que ele suou grandes gotas de sangue. A sua angústia era tão grande porque estava chegando o momento, e este momento ele sabia que era precioso para toda a humanidade. E ele suportou o momento em que ele iria sofrer, em que ele, sendo em forma de Deus, se entregou-se a si mesmo. Para quê? Para que eu e para que você pudesse ter vida. E este momento, ele só suportou, só aguentou por causa da comunhão com o Pai. Em Lucas 22, 39 a 46, ele diz, Pai, passa de mim este cálice. Mas ele completa, mas seja conforme, se possível, passa de mim esse cálice, mas tudo seja conforme a tua vontade. Ele sabia do plano de Deus para a humanidade, para salvar a humanidade. E ele poderia muito bem descer daquela cruz, usar o seu poder, mandar uma legião de anjos para destruir todos aqueles que estavam, causando dor para ele, mas ele se manteve como uma ovelha muda levada ao matadouro, e levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades, conforme Isaías 53, verso 4. O subtópico dessa lição número 2 vai dizer a traição de Judas, Lucas 22, verso 3 a 6, 46 e 48. Judas entregou Jesus aos inimigos, porque ele fez isso. O mundo jamais verá outra vez uma amizade tão sincera como aquela que Jesus nutria por Judas. No momento em que Judas Iscariotes chega com os soldados romanos, lá no Getsêmani, meus queridos irmãos, isso é profundo. Chega lá no Getsêmani, e Jesus sabia do porquê que Judas estava com os soldados romanos.
Mas o coração de Jesus era tão puro, era tão íntegro. Jesus enxerga as nossas falhas e enxergou a falha de Judas e disse, quando Judas chegou a ele e deu um beijo na sua face, ele disse, Jesus falou, por que viestes, amigo? E Jesus estava sendo sincero naquele momento. Jesus não estava sendo hipócrita com aquele discípulo, não. Jesus estava falando de todo o coração, ainda estimulando a Judas a se arrepender deste ato, a se arrepender deste momento, dizendo com todo o seu coração, olhando nos olhos de Judas e dizendo, aqui vieste, amigo. Judas poderia não ter mais Jesus como amigo, mas Jesus tinha com toda certeza Judas como amigo. E isto doeu no coração de Jesus, porém Jesus, mesmo com a dor, ele não se deixou ser levado, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, e todo o domínio, todas essas coisas estão sob o seu domínio, e ele controla todas as coisas. Era da permissão de Deus Jesus sofrer, Jesus morrer, e o próprio Deus ressuscitar Jesus, para que o nome de Jesus pudesse ser autoridade, né, em todos os tempos, né, e o nome do Senhor ser glorificado por toda a eternidade. Ponto subtópico número 3 vai dizer o seguinte, né? Subtópico número 4, nós lemos agora a traição de Judas, subtópico 3. Subtópico 4 vai dizer a negação de Pedro. Outra ocasião, outra coisa que aconteceu, outro ato, que isto está relatado em Lucas 22, 31, 34. Lucas capítulo 22, verso 31, 34, 54 ao 62. Jesus estava preso, acorrentado, na casa do sumo sacerdote. No pátio daquela casa foi acesa uma fogueira. Pedro se aproximou e por 3 vezes ele foi perguntado, naquele lugar, se conhecia Jesus. Ele negou. Na última vez, antes do galo cantar, o Senhor mesmo estava estando longe das vozes do pátio, sob da postura covarde do seu amigo, e olhou. Pedro também olhou para Jesus. Foi a última vez que o olhar do mestre encontrou com o olhar de Pedro antes da crucificação. Quando Jesus aparece ressurreto, isso é bom, meu querido professor, levar para a sala de aula. Quando Jesus aparece a primeira vez ressurreto para os primeiros discípulos, ele fala: avisai aos discípulos e a Pedro. Lembrando que ele, Jesus, no seu coração, já tinha perdoado a Pedro. Não tinha levado em consideração o que aconteceu. Sabendo que Pedro negaria Jesus, Jesus não negou a amizade de Pedro. Sabendo que Pedro estaria com medo de ser martirizado, de ser morto, por causa que ele era um dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus, Jesus mesmo assim não condena Pedro. E ele diz, após a sua ressurreição, avisai os meus discípulos e a Pedro, né, que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora Jesus reconhece que mesmo diante de tudo que aconteceu, ele leva o perdão para aqueles que merecem receber o seu perdão, merecem receber, né, o perdão dos seus erros. Ponto 2, o julgamento. Subtópico 1, religiosos. Lucas 22, verso 66 a 71. Os líderes religiosos se reuniram para realizar um intento injusto e irracional e condenar Jesus à morte. Sentiram-se ameaçados pela humanidade, pela humildade do carpinteiro de Nazaré,
ficaram ensandecidos, aceitaram as falsas testemunhas por inveja e decidiram que ele deveria morrer. Os religiosos que deveriam praticar a humildade que Cristo praticou, a misericórdia, porque ele é rico em misericórdias que Cristo praticou, que os religiosos, em vez de praticarem o senso de justiça de Deus, a qual Cristo praticou, eles não fizeram nada disso. E se deixaram envolver pela soberba, a ganância e o medo de perder a sua posição de autoridade religiosa da sua época. Por isto que eles se deixaram se levar pela soberba, né, e por maus pensamentos, inveja, e aceitaram as falsas testemunhas que acusaram Jesus Cristo, que acusaram o Senhor, sabendo eles que era falsa, mas eles, né, tiveram, né, um entendimento errado daquilo que Jesus Cristo fez. Houve um julgamento, e esses religiosos, que eram compostos por 72 pessoas, que era o juiz, que era o sinédrio da época, composto de 72 pessoas religiosas, a qual julgava as causas de Israel nos tempos de Jesus, eles não foram fiéis e dignos de honra, porque eles aceitaram, né, essas falsas testemunhas. Ponto subtópico 2, político. O julgamento religioso aconteceu através do sinédrio, com 72 pessoas que integravam o sinédrio, e o ponto número subtópico 2 vai falar sobre o político, Lucas capítulo 23, verso 1 e 25. Depois do julgamento do sinédrio, levaram Jesus a Pilatos. Era sexta-feira pela manhã. Embaixo, uma multidão agitada gritava palavras de ordem. Jesus foi julgado primeiramente pelos religiosos e depois ele foi para a esfera política, foi passar pelo governador, a Pôncio Pilatos. Este homem, ele tinha poder de livrar Jesus Cristo do seu poder, de livrar no sentido político, do seu martírio, daquilo que ele iria passar. Poderia livrar no sentido de adiar para mais para frente, porque o próprio Jesus Cristo, ele sabia que este momento tinha que acontecer, porque foi para isso que ele veio. Mas ele passou também pela o julgamento religioso e agora também pelo julgamento político, para ser julgado também pelos governantes da região onde Jesus Cristo nasceu. Sob ponto número 3, o sacrifício. Lucas 23, 33 ao 39, verso 44 até o 48. O início da crucificação. Agora nós iremos adentrar especificamente sobre o sacrifício de Jesus, o Redentor. O início da crucificação, em seguida, pelos relatos históricos, desde este meio cruel de pena capital, Jesus foi deitado no chão sobre a cruz. Logo, os cravos foram fixados na madeira depois de atravessarem as suas mãos e pés. Então Jesus Cristo carregou a cruz na via dolorosa até chegar no Monte da Caveira, até chegar no Calvário, até chegar no monte aonde esta cruz seria erguida, né? Eles deitaram Jesus na cruz, pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés, depois levantaram a cruz já com Jesus pregado. Isso trouxe uma dor intensa a Jesus Cristo, porque no momento em que a cruz se afundava no buraco, houve aquela pancada, aquela pancada, e Jesus Cristo, ele sentiu aquela pancada nos cravos das mãos e no cravo dos seus pés. Além de toda a dor que ele já tinha passado. Este foi, né, o início da crucificação, que não somente se deu neste momento,
Mas o início se deu também desde quando ele começou a carregar a cruz, sem ajuda, né, sentindo aí as dores do peso daquela madeira, né, e as chicotadas até chegar no monte aonde ele foi crucificado. Subtópico 2 vai dizer a redenção. No Calvário, o Pai e o Filho estavam juntos naquele propósito. Não havia medo nos olhos de Jesus. Ele foi preparado para aquele momento. O Filho levou a cruz, o altar. Ele mesmo se fez cordeiro, sacrifício. O Pai, justo para a salvação da humanidade perdida, sacrificou seu Filho para si mesmo. Só ele, o único e bendito, poderia se fazer maldição por nós, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ou seja, Romanos 5 vai dizer que pelos pecados de um, pela injustiça de um, pelo erro de um, todos foram condenados, todos foram feitos pecadores. Agora, pela a justiça de um, todos são justificados. O primeiro Adão caiu. O primeiro Adão não conseguiu suportar a tentação e cedeu ao pecado, cedeu à tentação ao pecado. E o segundo Adão, conforme a palavra diz que é Jesus Cristo, ele se manteve firme, fiel, né? E com o seu propósito firmado entre ele e o seu Pai, que é Deus, para poder salvar todos aqueles que agora entregaria a sua vida para salvar a humanidade. Houve um sacrifício, né? E houve, após o sacrifício, a redenção da humanidade. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele diz: Pai, em tuas mãos rendo o meu espírito. Mas ele diz também em outro versículo que está consumado, derrubando por terra toda a autoridade e toda a legalidade que o inimigo tinha na terra, através do pecado, e que agora ele sim tinha toda a autoridade, porque ele veio, né, para resgatar o pecador, e agora nós estamos aqui para render graças a ele por tão grandiosa obra de salvação. Para concluir a nossa lição, vai dizer o seguinte: caminhar pelas páginas do Evangelho de Lucas, segundo os últimos passos de Jesus, até seu sepultamento, é uma aventura sem precedente. Vimos a dignidade do Redentor que, em momento de intensa dor e tristeza, produziu episódio de poesia e ternura, chamando Judas de amigo, amando a Pedro com o olhar, perdoando aos que lhe condenaram e crucificaram. O Pai e o Filho eram responsáveis por aquela empreita de amor que destruiria para sempre a cabeça da serpente, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esmagou a cabeça da serpente, acabou com o poder da serpente. E agora o nosso Deus tem toda a autoridade e ele está no controle de toda a situação, de tudo que acontece neste mundo, porque ele provou que ele, como homem, destruiu, pisou, esmagou a cabeça da serpente, e nós também esmagaremos, e nós também venceremos, né? Estaremos com Cristo nas mansões celestiais. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz. Gostou dessa videoaula? Deixe seus comentários, curta, compartilhe, e seja bênção para a vida de mais e mais pessoas também, compartilhando os nossos conteúdos. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nos permitir.